da aula, tá? Vou abrir aqui o sistema que a gente vai usar, que é o OpenBoard, né, que é uma lousinha digital aqui que costumo usar, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, liga o microfone e pergunta, tá? Porque quando eu estou aqui nessa lousa, eu não consigo ver o que é que está sendo escrito no chat, tá? Não é essa. Essa aqui é de cálculo. Peguei e aula de cálculo. Isso daqui. Certo? Então, aula de pré-cálculo, né? Iniciando aí os trabalhos, certo? Como eu falei para vocês, meu nome é Joel, tá? Professor da UFC Quixadá. E de que se trata, né? Como é que vai ser a disciplina a gente já discutiu, qual a ementa de disciplina a gente já discutiu, tá? E a ementa da disciplina, ela vem no sentido de você ter conhecimento para ser aplicado na disciplina de cálculo, né? A disciplina de pré-cálculo, ela surgiu devido a essa alta taxa de reprovação na disciplina de cálculo. Então, supõe-se que essa alta taxa de reprovação era devido à base. Então, a disciplina de pré-cálculo vem para montar essa base, né, da disciplina de cálculo. Só tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer, que é a importância da matemática de estudar funções, tá? Então, a gente vai ver inicialmente uma parte que é uma parte introdutória, antes de chegar a funções, né, que são mais de operação, de algebrismo, até chegar a funções, e depois a gente vai entender qual a importância de estudar funções. Por exemplo, a função exponencial, né, a gente pode ver, por exemplo, como um crescimento populacional, como a taxa de juros composto, entre outro tipo de fenômeno que ocorre na natureza, né? Funções, por exemplo, função linear, a gente pode ver isso como a velocidade de um carro em movimento constante. Quando você tem um carro em movimento constante, isso seria uma função linear, né? A queda de um paraquedas, por exemplo, a queda de um homem, né, de uma ponte, por exemplo, a gente pode ver isso como se fosse uma função de segundo grau. Então, dependendo da fenomenologia, a gente pode descrever essa fenomenologia como sendo uma função. Então, quando você olha para a computação vai estudar algoritmos, né? Ou a computação pode estudar, por exemplo, no caso de EC, né, circuitos. Esse circuito tem resistência, tem indutores, capacitores, transistores, e quando você vai estudar cada um desses elementos tem uma função que representa ele, uma função matemática. Que tipo de função matemática é essa? Então, a disciplina de pré-cálculo não serve apenas como base da disciplina de cálculo, mas sim também como uma forma de você entender a fenomenologia de alguns elementos que você vai ver no futuro e você vai ter que aplicar, tá? Então, entender como é que ocorre a descarga e a carga de um capacitor, né? Por que um capacitor é um filtro, né? Que tipo de função representa esse capacitor, tá? Entender qual é o gráfico dessa função, analisar esse gráfico, interpretar esses dados. Então, tudo isso você toma como base nessa disciplina de pré-cálculo, tá? Essa disciplina de pré-cálculo, ela tem uma ementa, como eu já falei para vocês, que a gente vai ver aqui nas aulas 1 e 2, essa parte de conjuntos numéricos, onde a gente vai ter conjunto numérico, adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, potenciação e radiciação. Essa parte e essa parte a gente não vai conseguir ver agora. Aula 3 e 4, mais ou menos, a gente vai ver aqui equações e inequações. E depois a gente começa com funções. Aí a gente vai ter função linear, função quadrática, função cúbica, função polinomial. Depois da parte função polinomial, a gente tem a primeira prova, e depois a gente vai ter funções racionais, funções logaritmas trigonométricas, logaritmas exponenciais, né, junto com seus gráficos, segunda prova, e, por fim, funções trigonométricas. A parte de limites é quase impossível ser dado nessa disciplina, tá? Então, é bem provável que a gente não consiga ver a parte de limites nessa disciplina, tá? Aí, enfim, dando continuidade, então, a primeira coisa que a gente vai ver agora nessas aulas é a parte de conjunto numérico. E quando a gente fala em conjunto numérico, a gente tem esses conjuntos, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. O conjunto dos números naturais tem livro que começa com 1 e tem livro que começa com 0, tá? Então, tem livro que diz que o 0 pertence aos conjuntos naturais e tem livro que diz que o 0 não pertence ao conjunto dos números naturais. A gente não vai entrar nesse tipo de discussão, tá?
a gente vai olhar para o livro, se o livro adotou o zero como pertencente aos conjuntos naturais, então, beleza, pertence. Se o livro não adotou, beleza, não pertence. Pronto, entendeu? Tá? Então, é mais fácil a gente aceitar, no fim das contas, é isso. O conjunto dos números naturais, então, são infinitos números, né? Esses números, eles são inteiros, ou seja, só que são os inteiros positivos, do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você sempre pega o próximo número como se fosse um a mais do anterior, né? Por exemplo, depois do 5 vem o 6, porque 5 mais 1 é 6. Depois do 6 vem o 7, porque 6 mais 1 é 7, e assim por diante, tá? E você tem infinitos números, porque você tem, é um conjunto ilimitado, então é um conjunto infinito, tá? O detalhe, esse conjunto infinito, ele está contido no conjunto de números inteiros. Por que ele está contido em números inteiros? Porque todos os números que tem aqui, né, que são os negativos, olha aqui os naturais aqui positivos, tá? Então, o conjunto naturais está contido no conjunto de números inteiros. Lembre-se que vocês vão ver em matemática básica a diferença do contido para pertence. Pertence é em relação ao elemento. O elemento do conjunto pertence àquele conjunto. Contido é em relação a subconjunto. Então, o número natural é um subconjunto dos números inteiros. E um detalhe importante, pessoal, que o conjunto naturais é subconjunto dos inteiros e os inteiros é subconjunto dos racionais, tá? E os irracionais não é subconjunto não como é que se diz? É um conjunto ali um pouco mais isolado. A gente vai ver isso agora aqui, né? Se você observar aqui, você tem aqui os números naturais, tá aqui. Os números naturais estão contidos nos inteiros. Os inteiros estão contidos nos racionais. Então, o que é racional? Essa divisão aqui, por exemplo, é racional, tá? Tudo que você escreve em termos de uma fração é um número racional. Por exemplo, 1, você pode escrever como 2 dividido por 2. É uma fração, então é racional, tá? Mas isso também é um inteiro, como também é um natural, certo? Então, esse número racional aqui, ele contém os inteiros e contém os naturais e contém as frações, que não necessariamente são inteiras, certo? Já os números irracionais, ele fala ali um conjunto à parte, tá? Por exemplo, o número dos conjuntos racionais são aqueles números que você não consegue escrever como fração. O número π, por exemplo, é 3,14 alguma coisa. Então, você não consegue escrever como fração. E nem é periódico também, tá? Se você escrever ali, por exemplo, o número E, se não me engano, é 2,7, que é o número de Euler, né? 2,7 alguma coisa. Você também não consegue escrever como sendo uma fração, tá? Raiz de 2. Quanto é raiz de 2? É 1,4. 1,4 é alguma coisa, ela tem um bocado de número lá. Esse raiz de 2 é irracional. Mas esse racional, ele também está contido em números reais. Então, nos reais, ele contém os irracionais, ele contém os racionais, os inteiros e os naturais. Beleza pura até aí, galera? Tranquilo, professor. Beleza, professor. Tranquilo, Beleza. Pronto. É, E a outra tudo bem. Tranquilo, professor. Ótimo. E a outra parte é que a gente não vai ver nesse curso, né? E provavelmente, dependendo da disciplina que vocês vão ver isso lá no final do curso de vocês, quando vocês estiverem estudando circuitos, que é a parte de números complexos. Quando vocês estiverem estudando, por exemplo, PID, né, de redes óticas, né, de amplificadores, esse tipo de coisa, vocês não estão vendo números complexos. Quando vocês estiverem vendo transformado de Fourier, aí vocês vão estar vendo essa parte de conjuntos complexos, né? Aí os números complexos são aqueles números onde você tem raízes negativas. Ou seja, a raiz negativa do número menos 1 é definida como sendo i. Então, a raiz de menos 1 é i. Esse i é um número complexo, tá? A raiz de 9, por exemplo, é 3, certo? Mas a raiz de menos 9, aí você vai ter aqui a raiz de menos 1 vezes a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, mas quanto é a raiz de menos 1? É i. Então, vai ficar 3i, tá? Uma outra parte que você pode colocar isso aqui como se fosse... Quanto é a raiz de menos 4? Raiz de menos 4. A raiz de menos 4, a raiz de 4 é 2, e a raiz de menos 1 é i.
Então, você teria aqui menos 2i, certo? Essa parte aqui é complexo. E, além disso, você pode escrever complexo como sendo um z igual, um número z qualquer, a mais ib, onde esse a é real, esse b é real, e esse cara aqui é um número complexo. E esse z, ele vai pertencer ao conjunto dos números complexos, tá? Mas a e b pertencem aos números reais. Ou seja, o conjunto dos números complexos, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos, tá? Bom, e por falar nessa representação, que aqui a gente já falou, né? Por falar nessa representação, né, de números complexos, número de Euler, você tem uma fórmula bem histórica, interessante, né, que revolucionou a matemática na época, que envolve três coisas ao mesmo tempo, três números que são interessantes ao mesmo tempo, que é o E, o I e o Π, né? E E elevado a π é igual a menos 1, certo? O E é irracional, o π é irracional, o I é complexo e o menos 1 é inteiro, certo? Só que veja que você está pegando aqui algo, né, que são três coisas que surgiram de forma separada, né, que é o número de Euler, o número complexo e o π, surgiram de forma separada. Quando você junta todas as três coisas, o resultado é menos 1. Isso é muito lindo, a filosofia da matemática, muito interessante, tem uma discussão sobre isso, vale a pena ler sobre isso, depois vocês leem, se vocês quiserem, tá? E isso aqui eu coloquei aqui só como curiosidade, né, que o número de Euler elevado a i θ, isso aqui é igual ao cosseno de θ, mais isso sendo θ. Esse número de Euler, você também pode escrever isso em termos de uma distribuição normal, você também pode fazer isso aqui em termos de uma transformada de Fourier, tá? Mas tudo isso vocês vão ver pouco mais adiante, né? E bote isso aí, tá? Lá para o quinto semestre. Então, o foco do curso, né, não será em relação aos números complexos, mas sim em relação aos números reais. A gente não vai ver essa parte. Pois não? Você pode explicar novamente a diferença dos números reais para os irracionais? Os reais e os irracionais, certo? Estão contidos nos reais. Primeira coisa, tá bom? Aí Ok. Professor, você pode explicar a diferença dos reais para os complexos, por favor? Posso, cara, posso sim. Os irracionais estão contidos nos reais. Os irracionais, quais são os elementos que tem nele? Elemento como, por exemplo, raiz de 3. Você não escreve como sendo fração. Raiz de 2, você não escreve como sendo fração. Π, você não escreve como sendo fração. Você não consegue. São números que você não consegue colocar isso em termos de fração. Tá? Acho que tem até um canto bem aqui, que eu deixei aqui como exemplo, para ficar melhor para você. Aqui, ó. Raiz de 2 é 1,4142135, certo? Então, quando você olha para isso aqui, você observa que esse cara todinho aqui, você não tem como escrever como sendo uma fração. Isso aqui não é 2 dividido por 3, por exemplo, ou 3 dividido por 2, que 3 dividido por 2 é igual a 1,5, mas não é 1,4, tá? Se você pegar 4 dividido por 3, 4 dividido por 3, isso aqui dá 1,33333, assim por diante, não é? Professor, Pois não. a dízima periódica, ela é racional e irracional? É racional. Beleza. Tá? A dízima periódica ela é racional. Todo número que você consegue escrever em termos de fração, por exemplo, 4 sobre 3, é racional. Tá? Então, aqui você teria 1,3333, isso aqui, ó, tá vendo? É periódico, né? Você escreveu como tendo o quê? Em termos de fração. Então, isso aqui é um número racional. Tranquilo? A periódica é irracional, né? A periódica é racional. A que não é periódica é irracional. Então, a periódica, que não tem período. A periódica, né? Tem razão. A periódica é irracional, exatamente. Certo, obrigado. De nada. E pois não? Só uma dúvida. Os números complexos, eu
eu só vi ele sendo usado, tipo, porque eu não pesquisei tanto também, mas eu só vi ele sendo usado uma vez, algumas vezes algumas não, muitas vezes eletricidade e no caso de corrente alternada e coisas assim, mas eu nunca vi usando, tipo, em outras coisas, sabe, os números complexos. Aí eu queria saber se eu sabia de outros exemplos para Tá. dar Quando assim. você pega a transformada de Laplace, certo? Transformada de Laplace, você pode pesquisar, ela depende do valor S, e esse S, ele é complexo, certo? As transformadas, em casos gerais, a maioria delas, né, a transformada de Laplace, por exemplo, é uma delas, a transformada de Fourier, ela é também complexa. Essas transformadas, ela fazem uma mudança de base, tá? A transformada de Fourier, por exemplo, você quer estudar algo em termos da frequência, e sair em termos, por exemplo, temporal, né? Sair de tempo temporal para frequência, você faz uma transformada de Fourier ou uma transformada de Laplace. Você está mudando a base do teu espaço, tá? E isso depende do número complexo. Isso vai depender do número complexo. Aí as transformadas têm isso, certo? Elasticidade, corrente alternada, como você falou, tem isso. Impedância também vai depender, que também é elasticidade, né? Também tem. Impedância também tem essa parte de números complexos, tá? Aí, transformadas, impedância, a parte de controle também tem números complexos. Função de Bessel, funções especiais, no fim das contas, né? A maioria dessas funções especiais, ela também tem números complexos. A função de Bessel é até definida também em termos de números complexos. A função de Bessel é uma função que ela representa, por exemplo, o comportamento de... como é que eu posso dizer para ti? O comportamento de alguns ambientes, né? Então, essas funções sempre representam alguma coisa, né? Vamos dizer assim. E aí, a função de Bessel, ela representa comportamento, e esse comportamento, você percebe que ele é uma queda periódica. Ele faz isso aqui, né? É uma queda, ela cai, ela tem uma intensidade bem alta, aí cai, aí começa a diminuir a amplitude, e começa a fazer isso, né? E aí, é como se fosse virando um cone, né? Só que esse cone vai superficialmente e é periódico. Aí você tem essa função de Bessel, que depende disso. Aí você tem, por exemplo, deixa eu ver. Acho que os polinômios de Legendre também são funções especiais, tá? Os polinômios de Legendre, eles representam, por exemplo, quando você vai encontrar, você tem um átomo de hidrogênio, né? E você quer representar como é que está o movimento do elétron no átomo de hidrogênio, aí você resolve uma equação diferencial, e a solução dessa equação diferencial vai depender dos números complexos, e quando você resolve ela, você vai obter, por exemplo, os orbitais, o orbital S lá, né? Aí você vai ter o polinômio de Legendre e vai formar uma esfera, né? O orbital P vai formar aquele símbolo infinito, né? O orbital D vai ter aqueles anéis, né? E tudo mais. E aí, quando você olha para isso, são funções que dependem dos números complexos. Então, assim, o que eu posso te formar de uma forma mais simples. Números complexos não é que aparece de forma que nem na eletricidade, lá, que você falou lá, da corrente alternada. Mas ele aparece muito como solução de equações diferenciais, tá? Sim, caraca, velho, que nossa. Tem muita coisa em equações diferenciais que você pode aplicar essa ideia de números complexos. É bem divertido. Obviamente, a coisa mais difícil, por exemplo, que eu já vi em números complexos foi a chamada integral de resíduo, né? Que você tem que visualizar como é que fica o sistema. Isso é muito foda, cara. É muito... Aí é outra história aí, que depois aí um dia, quem sabe, a gente consegue fazer isso, tá? Aqui. Né? A parte de séries também, quando você vai estudar também, tem uma parte de séries que é de séries com números complexos, né? Aí é outra história também, tá? Mas, enfim, tem muita coisa que dá para ver nessa parte de números complexos. Só voltando aqui, não é o perfil do curso. Por exemplo, tem um curso específico só disso. Tem uma disciplina específica só de números complexos. Na UFC Quixadá não tem. Caraca. Mas tem uma disciplina só em relação a isso.
Sim. Qual a diferença dos reais para os números complexos? Os números complexos, né, ele vem com esse símbolo I, então ele tem que ter esse I, de alguma forma, certo? Esse I pode estar de forma implícita, por exemplo, você pode escrever que é um S, e esse S é igual a mais IB, certo? Esse A é real, esse B é real, só que esse I é complexo. Como esse I é complexo, o S é complexo, tá? Aí o que é que acontece? Os reais, eles estão contidos, né, nos complexos, está contido nos complexos, né? E os reais são todos os números ali, os racionais, irracionais, naturais, inteiros, né? E o complexo são todos esses números, e o i, né? Então, os números complexos são um pouco maior do que os números reais, nesse sentido. Tranquilo? Deu para entender a diferença dos reais para o complexo? Você pode repetir de novo, por favor? Posso, cara. Vamos lá. Quem são os naturais? Vamos fazer diferente. Quais são os elementos que pertencem aos naturais? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Números positivos, normalmente. Do zero ao Inteiros. infinito positivo. Não. Do zero, porque tem livro que adota zero, tem livro que adota 1, tá? Então, aqui a gente fica nessa dúvida se adotar zero ou não, mas, obviamente, isso aí vai depender do livro que a gente está adotando. Tranquilo? Certo. Os inteiros, quem são os inteiros? Menos Negativo. 1, menos 2, menos 3, menos 4 e os naturais. Nota, então eu vou botar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 1, 0, tá? E os naturais. Aqui os naturais. Tranquilo? Só que isso aqui é um conjunto, né? Sim. E os racionais, quem são? Os racionais são os números inteiros e os números com vírgula. Por exemplo, dízimas periódicas, números com vírgula em geral, tipo 1,1, 1,2 e assim vai. Então, aqui você tem aqui frações. Também. Tá? Então, eu posso separar aqui em dois conjuntos. Os racionais é um Q, né? Os reais é que é o R. Certo? Aqui você tem dois conjuntos. Quem são os irracionais? São as dízimas aperiódicas, no caso que não são frações. Tipo, O que não são o pi. fração. A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5, pi, né? Entre outros aqui. Tranquilo? Quem são os reais? No caso, os São- irracionais seriam algum resultado de equação que não tem valor exato, como raiz de 3, que não tem, seria isso? Isso, seria isso que você forma dízimas, né? Ou seja, a raiz de 2 é 1,4, alguma coisa, né? Mas tem vários números lá e não se repete esses números, entendeu? Né? Tem 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, assim por diante. Então, pode ser que isso aqui tem infinitos números, mas esses infinitos números aqui são dízimas aperiódicas, como ele falou aí, né? Aperiódicas. Não são periódicas. Quando você tem uma dízima que é periódica, você pode escrever ela como sendo uma fração. O que é fração? Por exemplo, 1/2 é uma fração. 2/3 é uma fração. 5/7 é uma fração. 2/2 é uma fração. Mas 2/2 é inteiro. No caso, denominador zero. Denominador zero aí não pode ter, não. Não existe. Denominador zero sempre tem que cancelar. Então, aí, no caso dos reais, é basicamente os racionais e os irracionais juntos. Isso. Racionais e irracionais, como você falou. E o caso dos complexos, quem são? Aí, os que não se enquadram nisso, Não. É os Raiz reais, negativas. Raiz negativa, né? é os reais e raiz negativa. E eles não fazem parte, não, né, pessoal, dos reais. Quem? É os complexos. Não fazem parte dos reais, os complexos, É a mas parte, os reais fazem parte dele. Beleza. Entendeu? Entendi. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu isso? certo. Obrigado, professor. De nada, meu filho. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, Não. o I é a raiz negativa, né? A raiz negativa de menos 1. Ok. Onde é que eu tô aqui, cara? Sim. Esse aqui são, cada um dos conjuntos tem subconjuntos, isso aqui é tranquilo, né? Que a gente tem aqui
os números inteiros menos o zero, a gente tem esse Z asterisco. Só os positivos, Z+. Só os negativos, Z-. Os positivos, exceto o zero, a gente tira o zero, né? Z asterisco mais, Z asterisco menos, são os negativos, exceto o zero, né? Você retirando o zero. Tá? E os naturais, obviamente, também pertencem aos inteiros. Tá? E aqui a representação de cada um desses conjuntos. A gente representa por uma reta R, a gente traça uma reta, aí traça uma origem nessa reta, certo? E cada ponto dessa reta representa uma imagem, né? Você teria aqui uma abscissa 1, e esse ponto A é a imagem daquele número naquele ponto. Tranquilo? Então, é você traçar uma reta e imaginar o que está acontecendo. A reta dos naturais, você tem lá 1, 2, 3, assim por diante. A reta dos inteiros, você tem o 0, aí daqui para cá você tem 1, para cá você tem menos 1, e assim por diante. Aqui é a reta dos inteiros. A reta dos racionais, aí você coloca as frações também, né? Então, aqui, entre 0 e 1, você tem N frações. Mas essas frações não podem ser, tem que ser periódicas, né? Não pode ser aperiódicas. Mas você tem aqui um bocado de fração, aqui de entre 0 e 1. Beleza? Então, o que você está fazendo, quando você aumenta o conjunto, você está diminuindo o espaço entre essas retas, a distância, né? Entre esses pontos, né? No fim das contas, é isso. Você está considerando quais são os números que poderiam estar aqui, que não está. Tá? Se você colocar a raiz de 2, a raiz de 2 está por aqui. Então, a raiz de 2, ela é irracional. Beleza pura? Beleza. Sim, senhor. Pronto. Então, o número racional, como o rapaz aí mesmo falou, o 0, o B tem que ser diferente de 0. Então, todo número racional é escrito na forma de uma fração e o B tem que ser diferente de 0. Tá? Isso aqui é o irracional, que a gente já discutiu. Tá? Os reais a gente já discutiu sobre essa parte de ser asterisco, de ser com mais. Professor, Pois não. é só uma pergunta. Aquele negócio de imagem geométrica, precisa da reta, ela é meio um pouco relacionada com função? Ainda não chegou ainda nisso, mas sim, é meio sim relacionado à função. Que lá a gente vai ter a abscissa e a ordenada, né? Então a gente vai ter um ponto, né? Com ponto de 2 eixos, onde você vai ter o x e o f de x, tá? Aqui a gente só tem um único eixo. Aí, o que é a imagem? A imagem vai ser esse ponto A, que ele está falando aqui, ó. Cada ponto é a imagem geométrica de um inteiro, né? Então, cada ponto é a imagem geométrica do inteiro. O ponto A, por exemplo, é a imagem geométrica de 1. Né? Aí lá, quando a gente vai ver lá em funções, a gente vai ter um ponto A. O ponto A, ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. E esse ponto vai ser a imagem geométrica dele, né? Só que em 2 dimensões. Tranquilo? Tranquilo, dá de entender. Obrigado. Nada, cara. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui, os reais, né? A gente já escreveu sobre isso. Aí depois de falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho agora do que é esse MCC, esse MDC. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui no livro. O livro traz um negócio interessante aqui, né? Que o MDC é o máximo divisor comum, né? E o MCC é o mínimo múltiplo comum. Esse máximo divisor comum é você imaginar 2 números, certo? Pertencentes aos naturais, e tal que você está pegando entre eles o maior número natural que divide A e B ao mesmo tempo. Então, o maior número natural que divide tanto A como B. Se o A e B, né? Se o MDC entre A e B é 1, então A e B são primos entre si. Beleza pura até aqui? A gente faz já exemplos, eu acho que dá para entender com exemplos. Sim, Tranquilo, sim, professor. Tá certo. E o mínimo múltiplo comum, você tem 2 números, certo? E você vai pegar o menor número natural divisível por A e B. Então, qual é o menor número que divide A e B? Tá? Se A e B são primos entre si, o menor natural é A vezes B. Tranquilo? É o menor número natural divisível, por A e B. Esse número é divisível por A e B. Tá? A exemplo aqui, ele colocou 12 e 24. Vamos fazer outro, né? Vamos fazer aqui, por exemplo,
Vou pegar aqui, outro aqui. Vamos pegar o número 6 e o número 50. Tá? O número 6 e o número 50. A primeira coisa que tu faz, tu fatora. Quando tu vai fatorar o 6, né? Tu começa sempre pelo menor divisor, né? Então, se o 6 é par, então divide por 2. 6 dividido por 2, aqui dá 3. 3 dividido por 3, isso aqui dá 1. Tá? Então, você tem aqui, anota aqui, ó, 2 e 3. Aqui você vai ter o 50. Aí o 50, tu vai colocar aqui. Né? 50 é par, então divide por 2. Isso aqui vai dar 25. 25 termina em 25. Quando termina em 5, ou 0 é divisível por 5, né? Aí aqui dá 5. Aí 5 dividido por 5, isso aqui dá 1. Aí agora vamos lá. Quem é o MMC? E quem é o MDC? Tá? Quem é esses dois caras? Primeiro, vamos supor que a gente não sabe. E vamos pegar lá o que é que significa isso. O que é que significa, por exemplo, esse MDC? Certo? De acordo com o livro, aqui como a gente está vendo, o MDC é o máximo divisor comum. Quando você pega, é o maior número natural que divide A e B. Qual é o maior número natural que divide A e B? Né? Ou seja, ele divide tanto A, o maior número natural que divide tanto A como B. O 6, só tem dois números aqui que ele é divisível. Ele é divisível por 2 e é divisível por 3. O 50, ele é divisível por 2, é divisível por 5 e por 5. Mas o 6 também é divisível pelo produto aqui dele, né? Então, é divisível por 6 e o 50 é divisível por 10, é divisível por 25, né? E é divisível também por 50. Então, se você olhar, você vai fazer o seguinte, você vai olhar quais são os números que se repetem. Ó, aqui é o 2 e o 2. Então, o máximo divisor comum é 2. Todo mundo entende isso que foi feito? Sim, professor. Sim. Tranquilo aí para vocês? Tranquilo. Tranquilo, Sim, né? sim. Cadê aqui? Ele botou MMC. Cadê o MDC aqui? Não colocou, não? Rapaz, todo só colocou o MMC aqui. Mas, enfim. Aí, o MMC é o mínimo múltiplo comum. Tá? Ou seja, é o menor número natural divisível por A e B. Então, é o menor número que você pega, esse número natural, e ele é divisível tanto por A como por B. Aí você vai olhar aqui, você vai pegar e dizer, olha, o 2 repete. Tá. Então, o MMC, você vai escrever o 2. O 3 tem aqui, mas não tem aqui. Então, você coloca só um 3. Mas aqui tem 2 5. Então, você coloca aqui 5 ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Tranquilo. Sim, sim. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 25 dá 150, é? Isso. Pronto. E 150, você pode olhar que ela é divisível por 50, como é divisível por 6. Aí, você pergunta... Professor, Pois não. então pode voltar aí a explicação do MMC? Posso, cara. Vamos fazer outra questão. Vamos fazer melhor. Vamos pegar aqui, vou botar aqui o 8 e vou botar aqui 25. Certo? Vamos fatorar o 8. O 8 dá por 2, que aqui fica 4. Aqui vai dar por 2, que aqui fica 2. Aqui vai dar por 2, que aqui vai dar 1. 2 ao cubo. 2 é o cubo, né? E aqui 25 é por 5, aqui dá por 5. Por 5 aqui dá 1. Tá? Você quer saber qual? O MMC ou o MDC? O MMC. Pronto, o MMC. Aí tu vai fazer o seguinte, o 2 se repete aqui? Não. Se não se repete, tu vai colocar quantos 2 aparece aqui, ó. 2 é a terceira. Certo? O 5 se repete lá? Também não. Então, você vai colocar aqui 5 ao quadrado. Certo? Ou seja, vai ser 8 vezes 25. O mínimo múltiplo comum é igual a 50, 200, né? 200. Certo? Aí você pergunta, e por que o 150 não pode ser? 150 é divisível por 8? Não.
O 100 é divisível por 8? Não, O 75 é divisível por 8? também não. Né? E assim você pode olhar o restante dos divisores que são de 25, porque você está dividindo tanto o 25 como o 8. Certo? Então, os dois não são divisíveis. Não tem números que possam dividir menor do que 200. Então, isso aqui é o máximo divisor comum. Isso aí quando os dois eles não são múltiplo de nenhum número em comum, aí dá para multiplicar direto, né? Igual que isso mesmo. aconteceu aí. Isso, exatamente, é isso mesmo. Professor, e qual era o MDC dali? O MDC, eu acho que vai ser 1, né? Quando... entendi. Entendeu? Porque aqui, ó, isso aqui é 1, aqui é 1, não é? Como aqui não está repetindo nenhum, aqui também não está repetindo nenhum, então isso aqui vai ser 1 MDC. Entendeu? Entendi. Por exemplo, agora se você pegar aqui 12 e você pegar aqui, deixa eu ver aqui. 36. 36? Ou é 26 que você falou? 36. 36, né? Você pegar 12 e pegar 36 aqui. Certo? 12, você vai poder dividir por 2. 2 aqui vai ficar 6. Por 2 de novo. Isso aqui vai dar 3. Aqui por 3. Né? Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, não adianta colocar. Agora o 36 dá por 2. Aí vai ficar 18. 18 dá por 2. Vai ficar 9. 9 dá por 3. Né? Por 3 de novo. Certo? Aí você vai olhar quem é o MDC. O MDC, pessoal, é aquilo que se repete, ó. O 2 repete. 2, 2, 2 e o 3, não é? Então, é aquilo que se repete. Logo, isso aqui vai ser 12, o MDC. O MCC, você vai colocar aquilo que se repete, fora o que sobrou. Aí, o que foi que sobrou? Sobrou um 3. Beleza pura? Sim. Beleza. Sim, professor. Pronto. Então, essa é a diferença entre MDC e MCC. Belezinha? Filé, né? Fácil, né? Aí tem outra parte que a gente tem que fazer, que a gente já fez isso aqui. Isso aqui seria de entre 3 números, que também dá para fazer, né? Tranquilo, né? Já fez isso. Aí tem a outra parte que a gente tem que olhar aqui agora, que é a parte de como é que se faz a adição, como é que se faz a subtração e assim por diante, tá? Quando você olha para a adição, você está olhando a adição de números naturais. Você pode olhar para a adição só de números naturais. A subtração, você pode olhar agora que os números inteiros têm números negativos. Então, a subtração existe em números inteiros. A multiplicação, né, você pode fazer isso tanto nos números naturais como nos inteiros. Né? Só que o detalhe, em relação à divisão, a divisão só pode ser de natural, o resultado tem que ser natural, não pode dar um resultado que não seja natural. Tá? Aí é um pouco mais complicada a divisão. O ideal é que a divisão esteja lá quando você vai estudar números racionais. Então, quando você tem aqui a adição de 2 números, a adição de 2 números naturais, obviamente, também é um número natural. Exemplo disso, 2 mais 3, quanto é? 5. 5 também pertence aos números naturais. Tá? 2 mais 3 mais 4, quanto é? Aí, você vai fazer lá, ó, 2 mais 3 mais 4, 2 mais 3 mais 4. Quem é que eu estou somando primeiro? É o 2 mais 3? Ou é o 3 mais 4? 2 mais 3 é 5, mais 4 é 9. Então, o resultado aqui é 9. O 9 pertence aos naturais. Mas eu poderia também fazer assim, ó, 2 mais 3 mais 4. 3 mais 4 é 7, mais 2 é 9. Tá? Ou seja, aqui você tem uma propriedade, né, da soma, certo? Que ele chama de fechamento. Você tem uma propriedade chamada associativa, que é esse fato de você não importar qual é a ordem que você está realizando a soma, tá? Lembrando que na computação é muito importante colocar os parênteses, certo? Porque esses parênteses significa dizer qual é a ordem que você está fazendo o negócio, né? Que tem até um negócio lá, tem até um meme, né, de quanto é, se é 1, se é 16, se é 1, se é 2, sei lá. Eu acho que vocês viram, chegaram a ver essas coisas aí, né?
que aí temos, quando você pega livros onde o zero pertence aos naturais, a gente tem uma coisinha chamada de elemento neutro. O que é esse elemento neutro? Se você somar alguma coisa com zero, o resultado é essa coisa, tá? 1 mais 0 é 1, 2 mais 0 é 2, 3 mais 0 é 3, 0 mais 4 é 5. 0 mais 4 é 5 não, 0 mais 4 é 4. Né? 0 mais 4 é 5, essa é boa. Né? Você tem a comutatividade, ou seja, que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 também é 3, e assim por diante. Certo? Então, essas propriedades que ele começa a comentar, né, que é o fechamento, associativo, elemento neutro, comutatividade, né, entre outras propriedades, como, por exemplo, a lei distributiva, isso aqui tudo vocês vão ver lá em lógica proposicional, em matemática básica, tá? E isso aqui a gente vai usar essas ideias para resolver equações. Então, eu vou mostrar para vocês de onde é que vem essas ideias de como resolver equações. Equações e inequações, que surgiu daqui, né? Dessas propriedades, tá? Então, inicialmente, a gente tem que estudar essas propriedades para poder resolver as equações. Já nos números inteiros, a gente agora entra com a parte do número negativo. Quando você faz esse negativo, você está fazendo a subtração, tá? Se os dois forem negativos, na realidade, você está fazendo uma soma, e o resultado é negativo. Beleza pura, pessoal? Até aí? Sim, senhor, professor. Tranquilo, Tranquilo. Tranquilo. Já a multiplicação muda alguma coisa, né? 8 vezes 20 é 160, mais 8 vezes menos 20, o 8 é positivo, o 20 é negativo, o resultado é negativo. Então, quando você pega o produto de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. O produto de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E é isso que ele está fazendo bem aqui, ó. 8, menos 8 vezes menos 20, você primeiro faz menos com menos, isso aqui é igual a mais. Ok? E a mesma coisa acontece com a divisão. Aí depois a gente tem essa parte de fechamento, comutatividade, distributividade, né? E assim por diante. Tá? Agora a gente vai estudar uma coisinha chamada de, como é o nome? Operações com fração, né? Então aqui a gente tem frações. Certo? Então você tem operações com os números racionais. Né? Exemplo disso, se você tiver A sobre B mais C sobre B. Alguém lembra quanto é esse resultado? A mais C na base B. Corretíssimo. Denominadores iguais, né? Quando os denominadores são iguais, né, você repete o denominador e soma o que está em cima. Se for uma subtração, né, esse aqui já é menos, esse aqui já é menos, aqui também tem menos, tá? Então, pode ser mais ou menos, aqui também mais ou menos. Exemplo disso, se você tiver 2/3 mais 1/3, isso aqui vai ficar igual a quanto? Repete o 3, que isso é o mesmo denominador. 2 mais 1 é igual a 3. 3 dividido por 3. 1 inteiro. Tá? Então, isso aqui, como é que você representa isso? É como se você tivesse uma caixa, né? Estou dando aula para vocês, pensando que é para dar aula de... Como é que é? Segundo ano do ensino fundamental, tá? Bons tempos. Bons tempos, exatamente. Então, suponha que aqui você tem duas caixas pintadas de amarelo, né? E você tem uma caixa pintada de vermelho, né? Ou seja, 2/3 está amarelo, 2/3 está amarelo, 1/3 está vermelho. E quando você soma eles, você percebe que todas as caixas estão pintadas. Então, todas as caixas estão pintadas, você tem um inteiro pintado. Tranquilo? Né? Aí, uma outra coisa que você pode fazer em relação a essas frações é se você tiver o seguinte: quanto é A sobre B mais C sobre D? E aí?
Aí tem que tirar o MMC, né? Do B e do D. Normalmente, o que é que se faz? Normalmente, tá? Tem uma coisa a mais. Oi? Espera um minuto. Pode fazer A vezes D mais É B porque vezes tava com C som nos dois aparelhos, aí ia ficar dando eco. Eu disse que tem que fazer uma coisa a mais, não é só mais tirar o D MMC, tem vezes que C dividido multiplicar por BD. o que tá em cima. Ah, entendi, cara. É isso aqui que você tá falando, não é? Isso. Método da borboletina. O método... Ah, não sabia não, cara. Não sei desenhar, não. Isso é da borboletinha. Que ele faz tipo uma cruz aqui, né? Que ele faz tipo um desenho. Só esqueci como é que se faz isso. Que ele vem pra cá, aí esse cara vem pra cá, esse cara vem e faz assim, aí fica tipo um desenho da borboleta, né? Só não sei fazer isso, não, cara. É bem... Acho que é... Não sei se é assim, talvez seja assim, né? Que você faz isso. Não, Aí professor, você circula CB, circula AD. circula CB. Circula Circula assim. AD e pronto, borboleta. Entendi. Entendi. Só faltou a cabeça aqui, né? Mas, enfim. Então, assim, não para tirar o MMC, não, né? Não, assim, aqui, o que é que acontece? Possa ser que BD não seja um MMC de B e D, certo? Você tem razão no fato de precisa tirar o MMC para poder fazer. Você pode fazer assim direto, e depois você vai ter que fazer uma coisa que é simplificar, tá? Ou você tira o MMC e já dá simplificado. Ou existem outros métodos. E é isso que eu vou fazer agora com exemplos com vocês. Eu vou mostrar as diferentes formas de você fazer isso aqui, essa soma. Ou subtração, né? Aí só tem que lembrar o seguinte, ó, que você tiver A sobre B vezes C sobre D, vezes, certo? Isso aqui é AC dividido por BD. Tranquilo? O produto de duas frações, você multiplica os de cima e multiplica os de baixo. A divisão entre duas frações, você inverte a segunda e bota uma multiplicação. Então, você inverte a segunda, aí vai ficar AD sobre BC, tá? Inverteu a segunda e multiplicou. Aí, o que é que acontece? Agora, a gente tem ferramenta suficiente para calcular alguns exemplos. Por exemplo, quanto é 3 sétimos mais 2 quintos? Repare que esse cara aqui, eles são primos, né? Se eles são primos, o MMC é o produto deles. Então, você vem aqui, você coloca logo de cara o produto deles. O produto deles é 35. 5 vezes 7, 35. 35 dividido por 7 é 5, 5 vezes 3 é 15. Né? Por isso que você coloca esse vezes esse, ó. 5 vezes 3, 15. Mais 7 vezes 2, 14. Então, isso aqui vai ficar 29 por 35. Existe outra forma de resolver? Existe. Como é que você faz? Você coloca 3 sétimos, né? Mais, vou colocar bem aqui, mais 2 quintos. Né? Aí aqui não tem nenhum 5, e aqui não tem nenhum 7. Aí você vem aqui, multiplica em cima e embaixo por 5. Aqui você multiplica em cima e embaixo por 7. Aí esse cara aqui vai ficar 15 sobre 35, mais 14 sobre 35. Aí agora você repete a base e soma os expoentes. E soma os expoentes, então repete a numerador, numerador de cima e embaixo, lembra? Repete o que está embaixo e soma o que está em cima. Tranquilo? Tô na mesma que você, o que está embaixo e o que está em cima. Eu tô na mesma que você, o que está embaixo e o que está em cima, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Rapaz, às vezes a memória falha, cara. Professor, essa propriedade aí da fração igual, né? Tá embaixo, tá em cima. A gente usa também lá para quando o denominador tem raiz quadrada, né? Só que você faz isso para poder tirar a raiz de baixo, né? Isso. Professor, no caso, esse da multiplicação
do de baixo, fazer a multiplicação da fração do de baixo, é só para os números primos? Não. Você pode usar isso para outros termos também. Exemplo disso. Se você tiver aqui 1/8 mais 3 sobre 14 aqui, por exemplo. Tá? Se você for fazer daquele jeito lá, é só multiplicar aqui, e colocar, você vai ter 8 vezes 14, 14 aqui, porque 14 vezes 1 é 14, mais 3 vezes 8, isso aqui vai dar 14, mais 24, dividido por 8 vezes 14, isso aqui dá 140 menos 28. 140 menos 28 dá 112, né? Certo? Tá correto isso, né? Isso aqui dá 38 por 112. Aí isso daqui você pode dividir por 2. Quando você divide por 2, isso aqui dá 19. E esse daqui por 2, isso aqui vai dar 57, né? 57, né? Não, 56. 6. 6. A 19 não dá por... Não, dá não. Dá para fatorar mais aqui não. Tá? Aí, existe outra forma de você fazer isso? Existe. Né? Você poderia multiplicar por cima e embaixo aqui 14, aqui também 14? Poderia. Só que você pode fazer ainda menos ainda. Você pode ainda fazer melhor. Você pode tirar o MMC. Quem é o MMC entre esses dois caras? Alguém lembra? Quanto é o MMC entre 8 e 14? Você só tem que pensar o seguinte, ó. 14 é a mesma coisa de ser 2 vezes 7, não é? 8 é a mesma coisa de ser 2 vezes 2 vezes 2. Mais 14 é a mesma coisa de ser 2 vezes 7. Então, 2 está repetido. 2 está repetido. Certo? Se esse 2 está repetido, você ainda tem ainda mais 2 e mais um 7. Então, o MMC aqui vai ser 8 vezes 7, que é 56. Tranquilo, pessoal? De boa. 56 dividido por 8, isso aqui dá quanto, hein? Dá 6, é? 7. 7. Então, fica 7. Aí, 56 dividido por 7 dá quanto? 8. 8 vezes 3? 4. Ah, tem. Tá certo mesmo isso? Tá, 7 vezes 8 é coisa. Aqui eu errei, aqui. 14. Não ter dividido por 14, não? 3 vezes 8 é 24, não? 24. Tá certo aqui, dá 38, não dá? Tem que dividir o 56 por 14, não só por 7, entendeu? É verdade, 56 por 14, é verdade. Depois multiplica por 3. É verdade, depois multiplica por 3. Ô, porra, mas sabendo nem fazer essa coisa aqui. Por 14, isso aqui dá o quê, hein? Deu... Acontece, né? Dá por 2, isso aqui dá 28, 28 por 7 dá 4, 4 vezes 3, 12. Agora sim. Não é para dar um resultado diferente? Então, essa é uma forma de você resolver, tirar o MMC e resolver. Existe outra forma de você fazer, que é você imaginar o seguinte, você tem 1 sobre 8, mais 3 sobre 14, tá? Aí você observa o seguinte, ó. Aqui tem 14, aqui já tem um 2. Aqui tem 8, aqui tem 3, 2, tá? Você pode ou multiplicar todo mundo em cima e embaixo por 14, certo? Isso aqui você pode multiplicar em cima e embaixo todo mundo por 14. Então, vai ficar 1/8, 14 em cima, 14 embaixo, mais 3 sobre 14, 8 em cima, 8 embaixo. E aqui você fatora esse cara por 2, por exemplo. Quando você fatorar por 2, isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 4. Né? Aqui também você fatora por 2, aqui vai dar 7, aqui vai dar 4. Beleza pura até aí, pessoal? Sim, senhor, professor. Aí quando você faz... Quando você fatorou ali em cima por 2... Aqui dá 7, né? 7. 7. Professor,
Professor, Vai não, meu tem filho. como repetir a primeira conta ali? Aqui? Lá de cima. Aqui? É. Pronto. Aqui eu só fiz o borboleta. Aqui eu escolhi esse negócio aqui, ó. 14 vezes 1. Depois, 8 vezes 3. Certo? 14 vezes 1 é 14. 8 vezes 3 é 24. E depois você ainda faz ainda o produto desses dois caras. Esse com esse. Entendeu? Ah, entendi. É que eu não tava prestando atenção na aula, desculpa. Tudo bem. Essa daqui, o que é que eu faço? Você faz... se tem 14 aqui, você coloca 14 embaixo, 14 em cima aqui. Se tem 8 aqui, você coloca 8 embaixo, 8 em cima aqui. Tá? Como eles são divisíveis, né? Então você divide esse cara com esse cara. Se você fizer por 2, esse resultado aqui é 7. Aqui por 2, aqui fica 4. Então vai ficar 7 sobre 4 vezes 14. Quanto é 4 vezes 14? 14 com 14 é 28. 28 com mais 28, 56, né? E aqui vai ficar 3 vezes 4, isso aqui dá 12, né? E 7 vezes 8 dá 56. Ou seja, agora você coloca simplesmente 56, 7 mais 12, 19. Deu o mesmo resultado, não foi? Sim. Tá? Então, existem várias formas de você fazer esse cálculo, tá? Tô tirando o MMC, é 1, tá aqui o MMC, fazendo a borboleta, tá aqui, tá? E fazendo essa brincadeira de você multiplicar em cima e embaixo. Existe outras formas de fazer? Existe. Tudo vai depender de como você faz, obviamente. Tá? Só não sei que horas são. Que horas são, hein? 5h23. Então, deixa eu dar por encerrada a aula aqui para vocês, tá? Depois eu compartilho essa aula para vocês. Deixa lá no YouTube lá. Esse que é o nível das questões do teste, professor, da